Estive olhando no dicionário o significado da palavra vale. E essa palavra no dicionário, ela me deixou bem pensativo. Porque na verdade o dicionário caracteriza vale de uma maneira muito peculiar. Vale é descrito como uma depressão alongada entre duas montanhas ou um acidente geográfico cujo tamanho pode variar entre alguns quilômetros e algumas centenas de milhares de quilômetros quadrados. Vale é um alongamento cavado por um rio ou por uma geleira. Cada uma dessas descrições da palavra vale chama a atenção, porque elas começam com as palavras depressão, alongamento, acidente. O vale é um problema, é isso mesmo, vale é um problema que acabou sendo acometido numa parte geográfica de um terreno que deveria ser perfeita, que deveria ser normal. Claro que o vale também tem as suas características interessantes, porque dentro de um vale a gente consegue, visualizar montanhas, rios, geleiras, plantas, árvores, espécies de frutos, pássaros, animais, tem suas características belas também. Querido amigo, querida amiga, essa descrição de vale, conforme o dicionário, ela reflete muito a nossa vida. Às vezes nós estamos num processo de depressão e nós não entendemos o que e o porquê está acontecendo. É o período caracterizado como alongamento, onde tudo parece não andar e cada minuto é sem dúvida um momento de dor e falta de entendimento. É também denominado como acidente de percurso. De repente na sua vida aconteceu um acidente de percurso, é um vale. O que fazer? O que fazer quando nós estamos caminhando pelo vale? Um pregador, ele tinha acabado de perder a sua família em um trágico incêndio. Ele caiu nas profundezas da depressão. Mas um dia ele resolveu sair de casa e fazer uma caminhada. Caminhando pela rua, ele se deparou com uma equipe que estava construindo um novo templo na cidade. De longe, aquele pregador ficou observando um trabalhador que estava esculpindo um triângulo de pedra com um martelo. Ele tomou a liberdade, se aproximou daquele escultor e perguntou sobre a razão dele estar fazendo aquela escultura para um imponente templo, como era aquele que estava sendo construído. O trabalhador, por um momento, apontou para cima e disse para aquele homem: lá naquela torre da igreja tem uma abertura. Você está vendo aquela abertura? Então, eu estou esculpindo esta peça de pedra aqui embaixo, para que ela possa se encaixar lá em cima e dar um destaque todo especial a esse grande e imponente templo. O pregador, por um momento, se viu como aquela pedra. Uma pedra que estava sendo esculpida para ser colocada no devido lugar dentro de um plano muito maior. Se nós olharmos para o texto de Gênesis capítulo 11, nós vemos que lá no Vale de Sinar, quando Deus desceu para confundir a língua das pessoas, Deus, na verdade, não estava atrapalhando os planos de Nimrod e os seus liderados. Pelo contrário, Deus estava trabalhando para realizar o plano dele, que era espalhar todos por todos os cantos da terra. No Salmo 23, Davi escreveu: ainda que eu ande por um vale escuro como a sombra da morte, eu não terei medo, pois o bom pastor estará comigo. Interessante, o bom pastor estará comigo. Davi ele sabia depender completamente de Deus. E em uma de suas caminhadas por um vale, Davi ele compôs este belo salmo, o Salmo 143. E com as palavras desse salmo, do Salmo 143, nós aprendemos com Davi como caminhar pelos vales em que nós muitas vezes precisamos caminhar. O meu inimigo me perseguiu até me pegar e me derrotou completamente. Salmo 143, versículo 3. Diante dos seus inimigos, Davi se sentia derrotado. Os seus inimigos queriam prejudicá-lo
Davi se sentia como alguém que estava sendo pisoteado e quebrado. Desculpem. O único destino que Davi enxergava era o sepulcro. Parecia que a sua situação não havia solução. E nesse profundo vale, Davi então disse: estou quase desistindo e o desespero despedaça o meu coração. Salmo 143, versículo 4. Humanamente falando, o salmista sabe que de maneira nenhuma encontraria solução nos seres humanos. Para o salmista, a sua alma era como um deserto devastado, onde não havia água, e dessa forma, por não haver água, era assim a sua vida, um deserto seco. Nada crescia, e havia apenas rocha e areia. Por isso, na sua caminhada pelo vale, Davi clamou: a ti levanto as mãos em oração. Como terra seca, eu tenho sede de ti. Salmo 143, versículo 6. O caminho pelo vale nem sempre é fácil. Nem sempre se aprecia as belezas do vale. Na verdade, caminhar pelo vale é muito difícil, porque se olha para o cume da montanha e se deseja chegar ao cume, mas sabe que a caminhada é muito difícil. Em vista disso, o salmista foi levado ao desespero. Muitas pessoas, ao caminharem por vales, no seu desespero, não apenas pelo perigo, Davi estava desesperado por causa do perigo, mas as pessoas quando caminham pelos vales, não é apenas o desespero pelo perigo, mas principalmente porque quando nós caminhamos pelo vale, a gente se julga um pecador e a gente olha para aquele vale como sendo um castigo da parte de Deus. Aí assim caminhar pelo caminho penoso se torna mais angustiante ainda, porque nós pensamos: Deus, até quando tu irás castigar o meu pecado? Caminhar-se por um vale, para muitos tornou-se apenas um castigo e um pesado fardo da parte de Deus. Esse não era o sentimento de Davi, e essa lição nós precisamos aprender. O salmista, com as palavras: ó Senhor Deus, ouve a minha oração, escuta o meu pedido, responde-me, pois és fiel e bom. Com essas palavras do versículo 1, o salmista demonstra que a justiça de Deus não está na vingança. A justiça de Deus está no seu amor. Deus age de acordo com o seu amor. Tanto que no Salmo 103, Davi escreveu: o Senhor não nos castiga como merecemos, nem paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Salmo 103, versículo 10. O apóstolo Paulo também destaca esta verdade. Romanos 1, 16, 17. Jó também afirma isso em Jó 37, 23. O profeta Jeremias destacou que Deus, por amor, ele fez de Jesus a nossa justiça. Jesus é a justiça do pecador. Em meio ao vale, Davi, cercado por perigo de morte, só tinha um anseio: é que a sua oração fosse respondida rapidamente. Também esse muitas vezes é o nosso anseio quando caminhamos pelo vale. Que Deus nos atenda rápido, que nós saiamos logo daquele vale e cheguemos ao cume do monte. Ó Senhor Deus, responde-me depressa, pois já perdi todas as esperanças. Versículo 7. Querido amigo, querida amiga, quando caminhamos por um vale, tudo parece demorar mais. O tempo, ele parece ser diferente. O ponteiro do relógio parece estar paralisado. O desejo é de uma intervenção divina muito rápida. Por isso, podemos também suplicar como suplicou o salmista Davi: não atrase, Senhor. Não demore, Senhor. Rápido, me responda. Eu estou pronto a desistir e morrer. Caminhar pelo vale também tem os seus benefícios, claro que tem. E o maior dos benefícios ao caminhar pelo vale é o arrependimento. Não julgues a mim, este teu servo, pois ninguém é inocente diante de ti. Versículo 2. Arrepender-se. Reconhecer a situação diante de Deus. Por mais que não seja punição pelo pecado, não, caminhar pelo vale não é punição pelo pecado. Mas o caminhar por um vale permitido por Deus é despertar, sim, a nossa consciência diante de Deus. É olhar para o nosso pecado.
e se arrepender do nosso pecado, e assim olhar para o amor, para a misericórdia de Deus. O vale, causado pela perseguição dos seus inimigos, levou Davi a reconhecer que ele não era melhor que os seus inimigos. E ele sabe que Deus ama o pecador. E ele sabe que ele, Davi, também era pecador. E Deus não se baseia nos méritos humanos. Não, nunca se baseia nos méritos humanos. Por isso Davi sabia que ele não era melhor que os seus inimigos. Mesmo reconhecendo os seus pecados, Davi olha somente para a bondade e para a misericórdia de Deus. E por isso ele expressa o seu desejo profundo: peço que todas as manhãs me fales do teu amor, pois em ti eu tenho posto a minha confiança. Versículo 8. Se caminhar por um vale me conduz a um relacionamento diferenciado com Deus, que nunca me falte um vale para caminhar. Há situações na vida em que nós suplicamos que os espinhos sejam retirados, assim como fez o apóstolo Paulo: tira de mim o meu espinho na carne. Mas saiba, querido amigo, querida amiga, Deus, quando caminhamos por um vale, Deus, quando os espinhos estão nos afligindo, Deus quer nos sustentar com a sua graça. E é nessa graça que Ele deseja que nós vivamos. Por isso, podemos fazer uma oração confiante no momento em que estivermos caminhando pelo vale. Ó Senhor Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Responde-me, pois és fiel e bom. Caminhar pelo vale nos faz sentir dependentes de Deus. A ti levanto as minhas mãos em oração. Como terra seca, eu tenho sede de ti. Que gesto simples, levantar as mãos, mas significa que um filho está diante do seu pai pedindo socorro. Levantar as mãos mostra a atitude de alguém completamente dependente do outro. E nós dependemos de Deus. E o caminhar pelo vale nos ensina justamente essa lição. Ao orar: ó Senhor Deus, livra-me dos meus inimigos, pois em ti eu encontro proteção. Versículo 9 do Salmo 143. Palavras com as quais Davi, ele está confessando. Encontrar proteção era uma confissão de dizer: Senhor, esconda-me contigo. Davi estava dizendo: Senhor, em ti eu estou seguro. No Senhor nós estamos seguros. Não importa se iniciamos a nossa caminhada pelo vale agora. Não importa se a minha caminhada pelo vale já está na metade. Não importa se a minha caminhada pelo vale já está chegando ao fim. Recorde-se de uma coisa: aquele que veio, morreu e ressuscitou, Jesus, ele disse: no mundo vocês vão passar por sofrimentos, mas tenham bom ânimo, eu estou contigo. Eu já caminhei e eu venci esse vale, e agora você pode caminhar segura. Tende bom ânimo. Deus te abençoe. Um forte abraço para todos vocês. Ao caminhar pelo vale, recorde-se, você é dependente de Deus. Tchau, tchau.